O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que a vitória de Javier Milei na Argentina foi um erro histórico para o país e para a América Latina. Diante das críticas, o presidente argentino usou suas redes sociais para responder ao venezuelano. Abre aspas, eu não esperava tamanho elogio. O socialista empobrecedor Maduro, dizendo que sou um erro histórico na América Latina, confirma que estamos no caminho certo. Fecha aspas. E uma pesquisa divulgada pelo jornal argentino Clarín mediu o nível de aprovação de 15 políticos do país. E o resultado mostrou que Javier Milei, atual presidente do país, é aprovado por 58% das pessoas. Já a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, lidera o ranking de desaprovações de imagem com 67% de índice. A pesquisa foi realizada de dezembro de 2023 a janeiro de 2024 pela consultoria Opinaia e entrevistou 1.200 pessoas pelo território argentino. Ô Felipe, quero começar com você. Se o Milei, que está com um mês praticamente aí, algumas semanas de presidente da Argentina, já pode ser considerado um erro histórico, quem seria o acerto histórico? Os tantos anos de gestão do Nicolás Maduro na Venezuela? Não. A Venezuela, a gente sabe que vive uma ditadura. Eu não sei por que a esquerda brasileira não consegue olhar para a Venezuela e dar o nome correto, que é a Venezuela, que é uma ditadura. Então, o que o Maduro e o Chávez fizeram com a Venezuela realmente é um erro histórico. A Venezuela tem instrumentos bons para sair da situação que está, mas não consegue sair por conta da política equivocada do Maduro. Agora, em relação à Argentina, claro que um mês é muito pouco para você condenar ou aplaudir o governo Milei. E eu tenho uma visão que vocês sabem muito bem qual é. Eu acho que a Argentina vai ser o laboratório para mostrar para a América Latina e para o mundo que o neoliberalismo não funciona em lugar nenhum do mundo. Você não resolve uma crise como a crise argentina, que é multifatorial, tem vários fatores, tem várias questões, tirando subsídio de uma hora para outra, o que faz com que a inflação fique cada vez mais alta e que faz com que a população da Argentina fique cada vez mais na miséria. Você resolve com uma atuação do Estado muito mais estratégica, muito mais relevante do que o Milei está fazendo. Então, eu tendo a achar, Nelson, respondendo a tua pergunta, que tanto a Venezuela quanto a Argentina vão caminhar para o mesmo caminho. Mais pobreza, mais miséria, mais inflação, mais desemprego, graças, no caso da Argentina, a uma prática completamente equivocada liberal. A Argentina já vive com tudo isso, né? O senhor, meu amigo, a gente está vendo aqui o venezuelano dizendo que o Javier Milei é um erro histórico. Entre erros e acertos, melhor que os erros sejam pelo menos fruto da democracia, fruto da escolha do povo, né? Eu acredito que, ainda que seja um mau governo, pelo menos foi democrático. Só por aí eu acredito que a gente já tem uma grande diferença entre a gestão Milei e Maduro. Wilson Pedroso. Tanto é que parte dos adversários do Maduro estão presos, né? Ou seja, isso é a democracia que o governo atual, ou a diplomacia atual, pregam junto ou protegem no exterior. Eu acho que o discurso dos dois é a famosa a esquerda depende da direita para sobreviver. Não muda nada para a sociedade, um chamando fulano de tal e outro fulano de tal. A Argentina continua em crise, Venezuela continua em crise, nada vai mudar. É só a dependência política de um grupo extremista de um lado da direita e um grupo extremista da esquerda de outro lado, discutindo, tentando jogar para a galera que são seus eleitores locais. O Milei ainda surfa numa onda de coisas positivas pela eleição, mas não pelo que está realizando na Argentina. Porque nada mudou na Argentina até agora, ele não conseguiu implementar nada daquelas grandes promessas que ele fez ao longo da campanha. Esse bom humor é um bom humor ainda eleitoral. Agora, o Diego Tavares, o PP falou que o Milei ele vai ser a grande prova do fracasso do neoliberalismo na América Latina. Quero te perguntar,
se o grande fracasso será o do neoliberalismo, o que pode ser considerado como sucesso? O kirchnerismo, o peronismo na Argentina, que levou a esses números todos que a gente tem visto? Olha, o Milei já é algo positivo só por ser algo diferente do que a Argentina já conhece. E nesse ponto eu quero abrir também uma discordância em relação ao Ilcinho, porque eu concordo que o Milei, ele se vendeu muito como um político, enfim, mais extremista, para dar falta de um termo melhor, um político de extrema direita. Mas o Milei tem sido muito pragmático na sua gestão e tem feito aquilo para o qual ele foi eleito para fazer. Ele tem implementado na Argentina o plano no qual os argentinos votaram. Não está fazendo nada diferente. E tem dialogado. Ora, nós noticiamos aqui, um dos primeiros atos do Milei já eleito foi mandar a sua futura chanceler aqui para o Brasil, para dialogar com o governo Lula, que tanto ofendeu durante as eleições. Então, eu vejo o governo Milei como um governo pragmático. Ao contrário do meu amigo PP aqui, eu acho que vai ser o grande laboratório do sucesso do liberalismo. Porque, é claro, a gente está numa situação terrível, está numa situação desastrosa. É um carro que estava acelerando para o abismo. Milei puxou o freio de mão. Então, como eu disse aqui no começo da minha fala, só de estar fazendo alguma coisa diferente já tem o seu crédito. E eu acredito, sim, que as medidas que ele está implementando na Argentina vão surtir resultados. Mas, é claro, esses resultados demoram um pouco para aparecer. Você consegue destruir um país muito rápido, mas a reconstrução de um país realmente é a passos mais lentos. Agora são 15 horas, 48 minutos, a gente vai voltar com esse tema. Eu quero saber se os bolsonaristas vão se decepcionar ou não com o Milei, porque, é claro, é liberal na economia, mas e nos costumes? Esse negócio de liberação de drogas, casamento homossexual, todas essas coisas que diferenciam o Milei do bolsonarismo. Eu quero ouvir vocês sobre isso na volta do intervalo, que vai ser agora. A gente já volta. Estamos de volta aqui no Linha de Frente desta terça-feira, discutindo Javier Milei na Argentina. A gente, quando teve a eleição do Milei, durante a campanha, durante o dia da eleição e depois nas festas de posse do Javier Milei, a gente viu uma onda no Brasil se formando em prol do Milei, formada pelos bolsonaristas. A gente teve, inclusive, a participação do ex-presidente Bolsonaro na posse lá, ligação de vídeo intermediada pelo Eduardo Bolsonaro, como se o Milei fosse o Bolsonaro argentino, como se ele fosse um representante deste grupo político brasileiro. E aí, desde que isso vem acontecendo, eu tenho um receio, um pé atrás com essa união, com essa aliança. Porque o Milei, ele não é de todo um político que se identifica com as pautas bolsonaristas. Por quê? Porque ele não é conservador. Ele é libertário. Ele é libertário, ele é anarcocapitalista, pode se parecer em algum grau com as ideias de economia dos bolsonaristas, né? Da economia liberal. Mas nos costumes, ele se distancia muito. Por exemplo, os comícios do Javier Milei eram repletos de jovens usando drogas e pregando pelo fim da proibição do uso de drogas. Isso não aconteceria em um comício do Bolsonaro, por exemplo, público conservador. O público conservador brasileiro é cristão católico, majoritariamente, né? Cristão. O Milei, ele consulta médium, mas não é para falar com o parente, é para falar com o cachorro que morreu. Mas então, assim, xingou o Papa. Xingou o Papa. Que é argentino. Exato. Xingou o Papa, que é líder máximo da Igreja Católica no mundo todo. Ele tem ideias que fogem muito do bolsonarismo. Por exemplo, o anarcocapitalista é inclusive contra, em regra, né, na teoria, contra a própria ideia de bigamia. Ou seja, se quiser casar em 3 pessoas, trisal, seria possível. Por quê? Porque é liberdade total. Você acha, Ricardo Rosco, que em algum momento vai ter uma decepção dos brasileiros bolsonaristas com o Javier Milei quando entrar em discussão lá na Argentina alguma pauta dessa de costume? Você falou tudo aqui, Nelson, quando disse que há diferença entre um e outro. O Milei representa, e aí entrou o bolsonarismo, uma quebra do kirchnerismo, do peronismo, da esquerda que vinha desgraçando a Argentina. A Argentina está quebrada, a Argentina está com o povo numa condição de miserabilidade. Por quê? Muito tempo de kirchnerismo e de peronismo. E o Milei representou esta quebra. E aí, nesta quebra, uniu os bolsonaristas, e sim, mas como você falou, ele é de uma vertente diferente, é libertário, uma linha de pensamento diferente. Então pode sim, num futuro, se chegarmos a isso, ter aí realmente alguma frustração por parte de quem não entendeu o posicionamento de fato do Milei, o que ele representa, e quem é conservador bolsonarista aqui e eventualmente mergulhou na linha do Milei na Argentina. O Milei tem 30 dias de mandato apenas, então eu acho que ele prometeu, fez uma campanha bastante espetaculosa ao longo de vou serrar, vou cortar, vou
vou cortar tudo. E se ele não for um pouco mais polido, se ele não for um pouco mais articulado com o Congresso argentino, ele vai ter muita dificuldade pela frente. Wilson Pedroso. Se o Milei começar a fazer sombra, começar a ir bem na Argentina e fazer sombra em cima da liderança de direita do Bolsonaro, vai ter problema. Aí sim eles vão usar as pautas de costumes para se afastar do Milei. Se o Milei não for bem como um governante, se as políticas públicas não for bem, eles vão continuar próximos e vão colocar a culpa em tudo que o Milei está passando na esquerda, em cima da esquerda. Mas se o Milei for bem, o Bolsonaro se afasta e usa a pauta de costumes como propósito. Pediu o Diego Tavares? Não, sim, porque eu não vejo isso necessariamente como algo negativo, Koba. Inclusive, um dos grandes elogios que eu tenho ao campo da esquerda é que eles têm uma facilidade de deixar suas diferenças de lado em prol de um projeto de poder maior. Olha, PT e PSOL, por exemplo, PSOL é uma dissidência do PT, mas desde a dissidência eles caminham juntos em processos eleitorais em todas as esferas aqui no país. Então, eu acho que, em que pese essa diferença, eu acho que a direita, de modo geral, tem que se manter unida na América Latina, enfim, na América de modo geral, porque os projetos de esquerda nesse sentido são muito consistentes. E se a direita espera fazer frente a esses projetos, vai ter que ter uma união semelhante a essa. Mas aí, Pepe, quero te ouvir, porque, em regra, as pautas prioritariamente inegociáveis de alguém que se coloca no campo da direita brasileira estão exatamente nos costumes. Por exemplo, uma bancada evangélica não vai negociar uma questão que envolve a fé, que envolve a crença, por exemplo, em relação a um parceiro político. Você acha que este detalhe, em especial quando se diz em religião, você acha que esse detalhe não tempera essa relação entre os brasileiros de direita e o Javier Milei na esquerda? Na esquerda não, na Argentina, eu tenho uma na direita visão, argentina. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, Nelsinho. Eu acho que, assim, claro, que na pauta de costume, o Milei é muito diferente do Bolsonaro, muito diferente da direita e dos conservadores no Brasil. Mas o Milei, tendo em vista a grande preocupação dele com a economia, essa pauta de costume não vai nem entrar em discussão na Argentina. O Milei não vai agora gastar o capital político dele para discutir legalização de drogas, para discutir... até a questão do aborto está querendo rever, né? O Milei, apesar de ser libertário, ele é contra o aborto, por exemplo, né? O que se assemelha aos conservadores e às pessoas de direita no Brasil, né? Mas eu acho que o Milei não vai gastar o capital político dele para colocar essas demandas na sociedade, essa discussão na sociedade. Então, nesse sentido, eu entendo que a direita do Brasil e os bolsonaristas não ficarão frustrados com o Milei, porque essa pauta não vai ser discutida na Argentina. Ô, Ricardo Rose, e esse negócio do Milei chamar o Maduro de socialista empobrecedor? Levou, tomou, né? Levou, não. E um fato, Venezuela é um país rico. O que aconteceu depois do Chávez, depois do Maduro? O que está acontecendo com a Venezuela, todo mundo vendo. Virou, inclusive, um calo para a própria esquerda no mundo inteiro. Tem que engolir a fala da Venezuela, enfim. É triste, mas bateu, levou, fez bem o Milei. Você pediu, Felipe Monteiro? Não, só um ponto aqui, estou vendo a discussão aqui no chat, né, só para deixar bastante claro o que eu coloquei na pauta anterior. Todo trabalho é digno, o trabalho do tratorista é digno, sim, e que bom que as pessoas possam ter trabalho, emprego para gerar renda. O que eu coloquei é que a gente pode se utilizar da tecnologia, que é cada vez mais evidente e cada vez mais avançada, para buscarmos trabalhos melhores, mais qualificados e termos mais dinheiro e mais salário. Ou seja, com a sua proposta, favoreceria inclusive os tratoristas, a todos os trabalhadores. Seria isso, Felipe Monteiro? Exatamente. Quem te conhece sabe, meu amigo. A gente está todo dia com o Felipe Monteiro, né? Ensino técnico para todos.